dados, agora sim, dados, x, o quê? Real, não nulo, e n, inteiro, tem-se, isso aqui é uma definição, quem é x elevado a n? É x, por definição, ó, aqui, ó, faltou aqui, por definição, isso aqui não é propriedade, isso aqui é definição, tá? Isso aqui não é Pascal, tá? Não é igualdade para, é por definição. Então, por definição, x elevado a n quem é? É x elevado a n, quando n é natural, n maior que ou igual a zero, e é 1 sobre x elevado a n, se o quê? Se o n é negativo. Ou seja, quem é 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira. Daí, por exemplo, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira. 3 elevado a menos 4. Quem é? 1 sobre 3 a quarta. E assim por diante. Tá? O quê? Aonde? Opa! Fundamental, né? Eu tinha colocado antes e agora esqueci, não foi? É 1 sobre x elevado a menos n. Porque se o n é negativo, menos n é positivo, eu caio no caso anterior. Obrigado. Tá? Antes eu tinha colocado, né? E agora eu esqueci. Com isso aí, bem, você define desse jeito, sabe por que você define desse jeito? Porque você quer que todas as propriedades permaneçam válidas. Propriedades que valiam com o expoente inteiro, você quer que elas continuem valendo para expoente. As propriedades que valem para expoente natural, você quer que elas permaneçam válidas para expoentes inteiros. E vale. Tá? Então, com isso aí, você tem o seguinte. X elevado a n vezes x elevado a m é quem? É x elevado a n mais m. Outra, qual é? X elevado a n dividido por quê? Por x elevado a m. X elevado a quê? A n menos m. E aqui não tem mais a restrição, né? Porque eu já estou no contexto de expoente inteiro. E x elevado a n elevado a m, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E você tem isso aqui válido agora, qualquer que seja o x real diferente de zero e quaisquer que sejam n e m, o quê? Inteiros. Agora eu quero definir potência com expoente racional. Mas antes eu tenho que passar pela raiz enésima. Tá certo? E a raiz enésima, quanto tempo aí? 3. Quanto? 3. Ah, tu já começou, né? Beleza. Então tem a seguinte, ó, você tem a seguinte proposição. Existe uma proposição matemática, é um teorema, tá? É uma proposição que diz o seguinte. Proposição. Dados x maior que ou igual a zero e n natural, tá certo? N natural não nulo, dado x maior que ou igual a zero e n natural, ou seja, dados x não negativo e n inteiro positivo, n natural não nulo, existe um único, existe um e somente um, ou seja, existe um único número não negativo real. Existe um único número real y maior que ou igual a zero. Existe um único número real satisfazendo isso, tal que y elevado a n é x. Isso é uma proposição.
tá? É um teorema que se prova, tá? Dados x maior que ou igual a zero, aí eu reforço aqui o que eu disse na aula passada. Qual é o universo numérico do cálculo? É o conjunto dos números reais. Então, quando eu escrevo x maior que ou igual a zero, eu quero dizer o seguinte: dado x real e maior que ou igual a zero, tá certo? Então, número, quando eu não especifico, quando eu não restringo a sua pertinência, é só número real. Então, quando eu escrevo dado x maior ou igual a zero, você assume o quê? Que, por hipótese, o x é um número real não negativo. Dado x maior ou igual a zero e n natural, existe um único número real y maior que ou igual a zero, tal que y é x. Ou seja, eu posso chegar diante do que eu falei, eu posso chegar a escrever: existe um único número y maior que ou igual a zero. Posso até escrever o seguinte: existe um único y maior que ou igual a zero, tal que, faltou o que aqui, né? Tal que y elevado a n é x. Ok? Tá certo? Isso é uma proposição. Não vou demonstrar, não está no nível desse curso, tá? Mas não usa nada de cálculo a sua demonstração. Mas essa proposição dá origem à seguinte definição. Preste atenção. Olha a definição. Dados, destaca de azul, dados, e x maior, tá? Dados, x maior que ou igual a zero, dados, x maior que ou igual a zero, e n natural não nulo, a raiz enésima de x, a raiz n-ésima de x é o número real não negativo, cuja n-ésima potência é x. Tá? Quando eu tenho x elevado a n, isso aqui é chamado de n-ésima potência de x. Segunda potência de x, n é 2. Terceira potência de x, n é o quê? 3. Terceira potência de expoente n e base x, tá? Tem base, tem expoente. Décima potência. Acontece que eu tenho palavras para dizer décimo, né? Centésimo, 123. Eu nem lembro. Sabe como é que eu digo? 123 ésima potência de x. Quando eu não sei dizer ou não existe o termo, eu uso a expressão o quê? Ésima. Então, que potência é essa? É a potência 123 ésima de x. Esse ésimo denota o quê? Ordem. X ao quadrado eu sei. Segunda potência, x ao quadrado. X a terceira. X ao cubo ou terceira. Se for um 4, x a quarta. Mas quando eu não sei a ordem, especificar a ordem, eu digo o quê? 123 ésima. Então, esse ésimo quer dizer ordem. Então, dado x não negativo e n natural não nulo, a raiz enésima de x é o número real não negativo, cuja enésima potência é x, sendo denotada por quê? Raiz enésima de x. Vocês encontram na internet a demonstração disso aqui. Mas por que isso aqui é importante nessa definição? Porque essa definição só é possível por causa desta proposição. O artigo que definido, porque só tem um.
Só tem um número real y não negativo cuja NS potência x. Por que só tem um? Porque é o enunciado desta proposição. E por que sempre existe? Porque está no enunciado desta proposição. Existe um e somente um. Existe um único. É provada verdadeira. É provada, tem demonstração para isso, e ela permite essa definição. A raiz, as crianças saiam da sala, porque aqui a gente não está falando para criança, não. A raiz enésima de x é o número real não negativo, cuja enésima potência é x, sendo denotada por isso. Então, daí sai, quem é a raiz quarta de 16? Quem é? Quem é? 2. 2. Por quê? Porque a definição 2 é o número real não negativo, cuja quarta potência é 16. Menos 2, a quarta dá 16, não dá? Mas menos 2 não é a raiz quarta de 16. Então, parem, por favor, parem de escrever isso. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Está errado. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Menos 2 não é a raiz quadrada de 4. Tá certo? Menos 2 não é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, quem é? Que é isso aqui, que você não precisa desse 2zinho, quem é? É 2. Menos 2 não é raiz quadrada de 4. Por quê? Por causa desta definição que está na literatura. É essa a definição. Tá? Raiz quarta de 16 não é menos 2. Raiz quarta de 81, quem é? 3. Não. Menos 3, a quarta da 81 dá 81. Mas menos 3 não é raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81, quem é? 3. Por quê? Por causa dessa definição. 81 é não negativo. Quem é a raiz quarta de 81? É o número real não negativo, está aqui bem claro, ó, é o número real não negativo, cuja quarta potência é 81. Quem é ele? 3, e acabou. Isso é uma definição. Entendido? Agora, você tem uma outra proposição análoga a essa, que diz o seguinte. Oh, meu Deus. O que é que faltou aqui, hein? Esqueci uma coisa aqui. Foi que eu esqueci? Eu deixei o espaço e não botei. E N natural, par. 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 Porque isso é papá. Tá? Eu até esqueci. Tá tão empolgado que esqueci. Dado x mais agora e N natural, par. 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 Tá certo? Par. Existe, dado, vírgula, né? Vírgula. Existe um único y maior ou igual a zero, tá o quê? Y elevado a n é x. Aí, proposição. Proposição. Tá? Diga. A definição A definição também muda? Ah, também muda, é. Também muda. Obrigado, viu? Tá? E N natural, o quê? Par. 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 Fundamental. 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 E N natural, par. Que essa definição leva isso aqui. Agora, proposição. Aqui, ó. Eu lembrei porque eu fui escrever essa, que é a outra, aí eu vi que eu tinha escrevido. Agora, dados x real, e N o quê? Natural ímpar, e N natural ímpar. Se é natural ímpar é diferente de zero, tá? Mas eu vou botar só para reforçar. Mas se é ímpar e é natural é diferente de zero. Existe, dado x real, existe um único o quê? Y real, tal que y elevado a n é quem? É x. Entendeu a diferença? Tá? Porque
aqui eu não preciso, se o n é ímpar, a existência do y é garantida qualquer que seja o x real. Mas, se o n é par, tá? Existem dois números reais cuja n-ésima potência é x. Mas eu só pego o quê? O não negativo, tá bom? Não negativo. Aí vem a seguinte definição. Definição. Dados x maior que ou igual a zero. X maior que ou igual a zero, não. Que diabo é isso que eu estou colocando? Dados x real e n natural ímpar. Ímpar. E se é natural ímpar, automaticamente é diferente de zero. Mas eu vou botar o seguinte. Vou botar assim. A raiz n-ésima de x é o número real, é o número, e é artigo definido porque só tem um, é o número real cuja o quê? Cuja n-ésima potência é quem? Cuja n-ésima potência é x. Então, daí sai quem é a raiz cúbica de menos 27? Tem. Menos 3. Quem é a raiz quinta de 32? 2. É 2. É 2. Quem é a raiz quinta de menos 32? É menos 2. Então, recapitulando aqui, ó. Esta proposição diz o seguinte: se o x é maior que a zero e o n natural par, então existe um único número não negativo y, tal que y elevado a nx. Existem dois números cuja n é potência x, só que um é o quê? Por exemplo, se o x for positivo, existem dois cuja n potência é x, no caso que n é par. Só que um é positivo e o outro é negativo. Quem é a raiz n-ésima? Quem é? É o positivo. E quem é a raiz quarta de zero? Quem é? É só tem um, é zero. Tá bom? Porque 0 a quarta dá 0. Tem mais algum? Não? Tem não. Agora, no caso do n ser ímpar, e o x é real, tem sempre essa raiz, e só tem uma. Tá? E só tem uma. Há outro número cuja terceira potência seja menos 27? Não. Esse negócio de ter dois é no par, por isso é que tem a definição. É o número real não negativo no caso que o n for par. Você entendeu? Entendeu? Então está aqui essa definição. Tá certo? Essa definição, é bom que você veja uma outra definição, que é a definição de módulo. O que é um módulo de um número real? Definição, tá? O que é o módulo de um número real? Opa, pode ter impressão minha, esse negócio tá... Bora ver. O que é o módulo de um número real? Dado x real, deixa de azul. Dado x real, o módulo de x é o número real, denotado por isso aqui, e definido por. Que é o módulo de x? É x, definição, tá? Definição, é x se o x é maior que ou igual a zero, e é menos x se o x é negativo. Tá bom? Então, daí, pergunto a vocês. Quem é o módulo de 2?
É 2. 2 é maior que ou igual a 0, então ele mesmo. O que foi? O que foi?